Prezados irmãos, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês na noite de hoje para que nós possamos conversar um pouco a respeito do fenômeno da desencarnação, analisado sob a ótica do espírito André Luiz. Nós abordamos para este trabalho a obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. É um livro que fornece notícia das zonas da erraticidade, da espiritualidade, que envolve a crosta terrestre e nos dá uma observação muito ampla e muito gostosa, de fácil entendimento, acerca de todo esse processo em que nós passamos em um dado momento de nossas vidas, para vivenciando o desenlace do nosso corpo físico. É muito importante que nós estejamos atentos para uma questão que eu julgo fundamental. É a definição desses três termos: desencarne, desencarnação ou desencarnar. Nós vamos encontrar em várias obras espíritas e muita gente boa falando desencarne, referindo-se ao processo da desencarnação. Na realidade, desencarne não é o processo da desencarnação, é uma flexão do verbo desencarnar. Ou seja, que saia da carne. Exemplo, desencarne esse tipo de pensamento. Então, isso é diferente de desencarnação ou desencarnar, que é o processo onde se dá o abandono do espírito em relação ao corpo. É muito importante que nós estejamos atentos a isso, para não incorrermos no erro de estarmos tratando o processo por uma flexão. E é muito comum a gente ver isso. Tá? Então, a desencarnação é um processo que pode começar no momento da morte, pode começar antes do momento da morte. Tá? Então, nós vamos observar que, outra coisa, morte e desencarnação não são a mesma coisa. É muito comum o espírita interpretar a morte e desencarnação ou dizer que morte e desencarnação são a mesma coisa, e não são. Como se opera, pergunta 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Pergunta 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta dos Espíritos a Allan Kardec: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, a morte é exatamente o momento em que cessa a vida física, a vida material. A desencarnação será justamente o processo de desprendimento do espírito em relação ao corpo, a partir do perispírito, que é o corpo intermediário, que permite essa ligação do espírito ao corpo, essa conexão, e que é feita diretamente no nosso DNA. Então, é muito importante que nós estejamos atentos para isso. Por quê? Porque, às vezes, o indivíduo morre. E a partir dali é que vai começar a desencarnação. Uma morte súbita, por exemplo.
Não houve tempo para um adoecimento do corpo, para um desgaste energético desse corpo, que facultasse a liberação do perispírito. Uma doença crônica em que o indivíduo passa por muito tempo vítima da doença. Ele vai se desgastando pouco a pouco, e os laços começam a se desfazer progressivamente. Ele vai desencarnando progressivamente. E quando acontece a morte, a desencarnação pode acontecer simultaneamente. Pode acontecer simultaneamente. Então, para todos nós, a morte mais saudável seria exatamente aquela morte em que nós vamos todo dia morrendo um pouquinho. E no momento em que nosso corpo vai perder toda a sua vitalidade, já não há mais laços que retenham o perispírito ligado ao corpo. Numa morte violenta, por exemplo, um acidente de carro, o corpo está pleno de vitalidade. Logo, a partir desse momento da morte física é que vai iniciar-se o processo da desencarnação. E, como diz aqui o Espírito de Verdade a Kardec, esses laços se desatam, não se quebram. Por mais violenta que seja a morte, o processo é mais lento ou menos lento conforme uma condição, apenas uma condição: o estado moral em que o indivíduo se encontra. O que ele fez enquanto encarnado? Como foi a vida desse indivíduo enquanto encarnado? Ele foi mais ligado aos bens materiais, à questão material, ou ele foi um indivíduo mais espiritualizado? Então, quanto mais espiritualizados somos, menos apego nós temos à coisa física. E, naturalmente, menos apego também ao nosso corpo físico. Daí uma facilidade maior para o desprendimento de uma forma mais rápida. O Espírito de Verdade, aliás, Kardec, nos comentários a essa questão, número 155, ele ainda nos oferece um outro raciocínio, dizendo que esse desprendimento pode se demorar por horas, por dias, por semanas, por meses. Então há indivíduos que só vão estar definitivamente desencarnados alguns meses depois da morte. Tal o apego que esses indivíduos muitas vezes têm à coisa material. E há indivíduos que, mesmo diante de uma situação de morte violenta, têm uma desencarnação rápida. Não desencarne, a desencarnação rápida. Então, a morte do corpo é que determina a partida do espírito. E aqui nós vemos o exemplo. Dessa forma, durante a reencarnação, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa a vida orgânica. Muito bem. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz faz parte de uma equipe. E nesta equipe, eles têm uma função, foi constituída para uma função de socorro a pessoas, a 5 pessoas que vão desencarnar. Essa expedição socorrista é composta por um assistente espiritual, o espírito Jerônimo, que é um médico, por um padre, o padre Hipólito, por uma enfermeira, Luciana, e por André Luiz, também médico, desencarnado. Eles partem, então, depois de uma preparação, para um processo de visita a 5 elementos que vão desencarnar. Esses 5 elementos, ou melhor, André Luiz, questionando essa questão,
da assistência ao desencarnado, ele é muito curioso, né? E ele faz um jornalismo da vida espiritual e transporta isso para a gente nas suas obras. E ele então começa a questionar, mas por que dessa assistência a determinados indivíduos? O que eles têm de diferente de todo mundo? Será que todo mundo, todos nós recebemos uma assistência espiritual no processo da desencarnação? Será que todos nós somos assistidos nessa hora em que partimos para a vida espiritual por benfeitores espirituais? Então ele questiona: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? E a resposta do assistente é a seguinte: absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei, a princípios biogenéticos, orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem os fenômenos da morte, em obediência aos ciclos de energia vital em todos os setores de manifestação. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então, essa assistência ao processo de desencarnação, ela vai se dar conforme o merecimento de cada um de nós. Aqueles que não têm o mérito para ter essa assistência, ou gozarem dessa assistência espiritual, eles passam pelo fenômeno da morte e da desencarnação, seguindo um processo natural, sem ter essa assistência direta. E nós vamos ver aqui, eu selecionei um dos processos de desencarnação para descrevê-lo por inteiro, para que vocês possam ter a noção de como os benfeitores espirituais se ocupam do nosso bem-estar, quando nós fazemos um caminho bacana, quando nós fazemos uma jornada digna, quando nós somos seres humanos dignos de autorrespeito e de respeito pelo outro, e do outro por nós. Então vejamos. Aqui nós anotamos as características individuais dos desencarnantes assistidos pela equipe espiritual. Então, são 5, como eu disse: Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. O Dimas é espírita. Ele está vivenciando um quadro de cirrose hipertrófica. Ele tem uma assistência, aliás, ele durante a vida prestou assistência aos necessitados e sofredores. Um cara muito trabalhador na seara espírita. Com licença. Com uma folha de serviço grande, extensa, no sentido da assistência social, da assistência aos necessitados. Mora num quarto modesto, coberto de radiosos eflúvios. Por quê? Porque quando eles vão visitar a casa de Dimas, ele percebe, André Luiz, no quarto, uma radiosa influência de espíritos benfeitores. Há uma visitação de espíritos iluminados. Esse moço Dimas tem evidência mediúnica e consegue vê-los, consegue percebê-los. Recebe por parte da equipe espiritual passes magnéticos beneficiando o seu estado. Essa equipe tem uma função. Em primeiro momento, eles vão assistir a todos aqueles que estarão para desencarnar, preparando-os para uma saída do corpo durante o sono, a fim de conduzi-los a uma instância espiritual, chamada no livro de Casa Transitória de Fabiano. Essa Casa Transitória de Fabiano é uma estância espiritual
que recebe espíritos recém-desencarnados, situada próximo ao orbe terrestre, e prepara-os, nesse momento do transe, para um restabelecimento do seu perispírito em relação às doenças ou às situações que vitimaram, levaram ou conduziram à sua morte física, e preparando para um transporte para uma instância superior, no caso, nosso lar. Então, veja bem, ele recebe passes magnéticos e mantém-se em oração enquanto recebe a assistência dos benfeitores espirituais. O outro personagem é Fábio. Fábio também é espírita. Está vivenciando um quadro de tuberculose adiantada. É um indivíduo que conversa com os filhos sobre a morte, orientando-os. Ele tem um franco cuidado com a família, no sentido de preparar a família para a sua morte próxima. Ele sabe que tem uma doença, ele vem doente desde a infância, né? Uma pessoa de um organismo frágil, mas um excelente trabalhador, amante da espiritualidade e da meditação. Então ele conversa com os filhos, ele fala da imortalidade da alma para os filhos, para a esposa, preparando-os para essa separação, mostrando que não existe separação, mas que ele continuaria vivo numa dimensão diferente da dimensão em que os filhos e a esposa permaneceriam. É um exímio ministrador do magnetismo, ou seja, ele é um passista dentro da instituição espírita, dando assistência magnética através dos passes às pessoas que o procuravam. Então ele presta relevantes serviços de assistência oculta e é um perseverante no bem. A terceira pessoa é a senhora Albina, uma evangélica que sofre de uma moléstia cardíaca, ela tem um aneurisma no coração e tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Pelo quadro citado, nós definimos que o quadro seria esse, uma insuficiência cardíaca congestiva. Ela é filiada às organizações superiores de nosso lar. É uma pessoa evangélica proveniente de nosso lar com uma missão definida no meio evangélico. Sensível à influência dos benfeitores espirituais, consagrou-se à educação da infância e juventude ao ideal cristão. Então, é uma pessoa com uma folha extensa de trabalhos pela infância e pela juventude, através de disseminar aos seus corações o ideal cristão. Tem inúmeros admiradores encarnados e desencarnados da sua tarefa. E eles também aplicam nela passes de reconforto, e ela é, dentre esses indivíduos, alguém que tem uma solicitação de prorrogação da vida. Como isso? A pessoa está para desencarnar e a vida dela pode ser prorrogada? Quando há uma necessidade de suma importância para as demais pessoas que são beneficiadas pela presença daquela, ela pode ter uma prorrogação da vida. Então, ela, Dona Albina, recebe passes de reconforto, mas também uma preparação adequada através do magnetismo. Eles magnetizam-lhe o coração, diminuindo e fortalecendo as fibras musculares, para que ela pudesse ter uma resistência por um tempo maior, de acordo com a necessidade. E depois nós vamos citar, ela houve um pedido de intercessão para que ela continuasse por mais tempo. Cavalcante é um católico, um indivíduo que tem uma úlcera duodenal e uma apendicite em processo de supuração, abnegado e valoroso no serviço do bem ao próximo, dentro do catolicismo. Ele recebe também de André Luiz aplicações magnéticas, ele se encontra num leito hospitalar,
internado, não percebe os benfeitores espirituais e sua atuação, não tem uma educação religiosa para o intercâmbio mediúnico, é bastante incomodado por familiares desencarnados e tem um grande apego familiar. Coisa que acontece também com Dimas, e que nós vamos ver que na desencarnação de Dimas é uma das situações que interferem bastante no seu processo desencarnatório. Adelaide também é uma espírita, não é citado no livro qual é a patologia dela, mas ela está doente de forma crônica e grave. É uma pessoa que tem uma ligação profunda com o espírito Bezerra de Menezes, da espiritualidade. Ela é muito afeita à mediunidade, trabalhada no bem e tem uma fácil intercâmbio. Ela sai do corpo e entra com uma facilidade muito grande. Ela está muito mais para o lado espiritual do que para o lado material, devido à facilidade de sair e vir do corpo. De sua mente emanam raios brilhantes, é uma leal discípula de Jesus. Ela percebe a presença de Bezerra de Menezes, ela percebe a presença dos demais espíritos benfeitores ali, conversa com eles e se diz preparada para a desencarnação. Mas tem uma coisa que segura e que impede esse processo de desencarnação, que é a preocupação com as responsabilidades a deixar. Não só a preocupação dela, mas a preocupação daqueles que trabalham na obra que ela está deixando, e que ficam tentando retê-la, né? Porque ela centraliza todo o trabalho e, com isso, as pessoas se sentem inseguras para continuar o trabalho que ela começou, em razão de não terem a mesma potência dela para guiar aquelas atividades. Então, esses indivíduos recebem essa primeira visita dos benfeitores espirituais, preparando-os para a desencarnação. E o instrutor Jerônimo pede que sejam trazidos durante o momento do sono, desprendidos do corpo físico, os espíritos de Albina, Dimas, Fábio, Cavalcante e Adelaide, para serem conduzidos à casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento para a desencarnação próxima. E é muito interessante no momento em que eles são retirados do corpo e levados pelos benfeitores espirituais para essa casa transitória de Fabiano. Cada um vai vivenciando as experiências de acordo com suas crenças. Um crê ser levado numa estrutura como se fosse numa carruagem. Outro imagina que os anjos o estão levando. E assim, de acordo com o entendimento e a compreensão de cada um, são as vivências que cada um tem, as sensações, as percepções que cada um tem no momento em que eles são retirados do corpo, através do sono, desprendidos do corpo e conduzidos para receberem essa orientação. Então, os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Então, através do magnetismo, todos esses espíritos são beneficiados pelos benfeitores, conduzindo-os para que possam ser orientados, para se prepararem para o processo desencarnatório próximo. Então aí nós vemos nessa imagem os benfeitores espirituais reunidos, os candidatos à desencarnação aqui, recebendo as orientações, mostrando a eles que não se trata de prorrogar a vida, mas de prepará-los conscientemente
e preparar o seu organismo perispiritual para esse momento da separação do corpo. E que ao retornarem aos seus corpos a partir daquele momento, a vitalidade que eles receberam em perispírito, nesse momento em que estão ali reunidos, vai se incompatibilizar com o corpo físico, que não está preparado para aquela vitalidade que eles receberam na estrutura perispiritual, e que então isso promoveria uma agravação do seu quadro clínico, predispondo à desencarnação mais próxima. Então, vamos ver como acontece a desencarnação de Dimas. Eu escolhi esta porque é a que ele mais se refere, ou mais esmiuça no processo, e as outras eu vou apenas citar para que vocês possam ver a diferença entre a desencarnação de um e de outro. O Dimas permanece sobre alterações psíquicas fortes, o estado emocional dele em estado de vigília está bastante comprometido, ele não pode esquivar-se às algemas domésticas. Que algemas são essas? Dimas não soube preparar sua família para o processo da desencarnação dele. Ele foi um excelente trabalhador espírita, pecou em uma coisa só. Eu trabalho para fora, mas não tenho a coerência de fazer para dentro. Eu faço para os outros, mas não faço para mim. Eu oriento aos demais, mas eu não oriento também a minha família. Então a minha família, no momento da minha desencarnação, não está preparada para lidar com isso. Meus filhos não estão preparados para lidar com a minha morte. Minha esposa não está preparada para lidar com a minha morte. Essa é a situação de Dima. Então ele teme o futuro dos seus, porque ele não os preparou para isso. E enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos, é claro. Estou vendo que meu pai vai desencarnar. Não estou preparado para perdê-lo. Eu começo a me desesperar. E todo esse desespero, tanto da esposa quanto dos filhos, com a situação que vão ficar, com as dificuldades que vão encontrar, não me deixam desencarnar com facilidade. Fazem com que alguma coisa me retenha. Que são justamente essas vibrações. Então, a esposa emite forças de retenção amorosa que prendem o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita para retirá-lo sem maior impedimento. Ou seja, naquele momento os benfeitores espirituais então se ocupam de produzir uma melhora superficial apenas, que além de sossegar o Dimas, também sossegava a família, que vendo a melhora poderia se afastar, se sentia mais à vontade para se afastar, para cuidar de outros afazeres, enquanto que ele está melhor, e nesse momento dessa melhora em que ele descansa, a espiritualidade opera a desencarnação. Vocês já viram esses casos? Como médico, eu vejo isso sempre. Né? O paciente dá uma melhorada, todo mundo tranquiliza, agora, graças a Deus, vai ficar bom. Quando é daqui a pouco, o cara está embarcando, está desencarnando. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros vitais, aos centros de energia vital. Então o que eles fazem? Eles começam a aplicar passes magnéticos nesses centros de força, ou chakras, promovendo o desligamento, né, eliminando esse emaranhado de fios cinzentos e promovendo o desligamento de parte por parte do corpo físico. Então, precisamos oferecer-lhe melhoras fictícias, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes.
Então, Hipólito e Luciano, quer dizer, o padre e a enfermeira, tecem uma rede fluídica de defesa em torno do leito para absorver as vibrações mentais inferiores. André Luiz magnetiza o plexo solar, região do epigastro do paciente. O assistente Jerônimo toca-lhe demoradamente na parte posterior do cérebro de Dimas, inspirando-o a orar. Dimas ora com fervor e pede à Mãe Santíssima o conforto da presença espiritual daquela que fora sua mãe quando encarnada. E é muito interessante. Foi um pedido de tanta sinceridade que imediatamente aquela senhora começa a entrar. Ela entra no quarto e aí se apresenta como a genitora dele e vai sentar-lhe à cabeceira, colocando no seu colo para começar a ajudar, influenciando e auxiliando no processo de desligamento do seu corpo físico. Jerônimo, então, passa ao processo de magnetização. Em primeiro lugar, insensibiliza o vago, o nervo vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Então é todo um processo dinâmico que vai se dando de baixo para cima até o cérebro, onde nós temos a última ligação e a mais importante. Assim acontece em praticamente todas as situações de desencarnação. Basta observarmos, e aqueles que aqui militam na área médica ou de enfermagem, já tenham tido a oportunidade de ver que os pés, as extremidades, começam a demonstrar desvitalização primeiro. Por quê? Porque a desencarnação começa dali. A cianose, que é o arroxeamento, começa das extremidades para o centro. Informa Jerônimo que há 3 regiões orgânicas que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. O primeiro, o centro vegetativo, que está ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O segundo, o centro emocional, que é a zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o terceiro, e o mais importante por excelência, situado no cérebro, que é o centro mental. Então, essa é a última instância que é trabalhada pelos benfeitores no processo de desligamento do perispírito ao corpo. Então, na medida em que ele começa a operar sobre o plexo solar, que é a região do epigastro, essa região aqui que eu estou assinalando, os laços que localizavam as forças físicas, com espanto foram aparecendo numa porção de substância leitosa, extravasada do umbigo e pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores como sintoma de esfriamento. Então começa a se formar uma imagem leitosa acima do corpo. E ela vai prosseguindo e vai tomando uma dimensão na medida em que os passes vão intensificando agora sobre o tórax, desligando o centro emotivo, o coração, e observa-se que o coração nesse momento passa a funcionar de forma desregulada. É quando muitas vezes nós estamos numa sala de emergência, num pronto-socorro, e o paciente começa a fazer, por exemplo, uma fibrilação atrial. Começa a descompensar, entrar em arritmia. A gente entra com remédio para corrigir, porque essa é a nossa função. Mas existem os casos de doença crônica que mesmo com os remédios que a gente usa, a gente consegue prolongar um pouquinho mais o processo da morte física, não da desencarnação. Eu costumo às vezes dizer, em determinadas situações, aos estudantes que nos acompanham na emergência, que em determinadas situações nós prolongamos a morte do indivíduo ao invés de prolongar a vida.
usando de determinadas substâncias vasoativas, nós não conseguimos prolongar a vida. Nós prolongamos a morte, prolongamos o sofrimento, porque a desencarnação já está em processo. E com as substâncias vasoativas, com respiradores, nós vamos intensificando, adiando a morte. E nesses casos pode acontecer de a desencarnação ocorrer antes da morte. Vocês poderiam ter essa pergunta. A desencarnação pode acontecer antes da morte? Sim. Nos casos em que nós prolongamos a morte do indivíduo através de substâncias vasoativas e de respiradores, dificultando que o corpo, dando energia para o corpo, para sustentá-lo ali, quando ele já não tem mais a vitalidade suficiente para se sustentar. O assistente volveu a intervir no cérebro, ou seja, tornou a intervir no cérebro. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, vindo a transformar-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo espiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Então, Dimas desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado. Aqui a gente vê essa ligação. Semelhante a sutil elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação ainda era incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Então nós vemos que a circunstância em que ele se encontrava preocupado com a família preocupada com ele, não despreparada para o processo de separação, impediu que essa desencarnação pudesse ser completada ali, naquele momento. Então eles tiveram que esperar até o dia seguinte, após o enterro do Dimas, para fazer essa desconexão entre o corpo físico e o espírito. E aí, nós aproveitamos para colocar esse tópico, a postura no velório. O velório de Dimas, através das conversações havidas, porque normalmente as pessoas no velório começam a conversar, falando das virtudes daquela pessoa que desencarnou. Daí a pouco passa para o anedotário. E aí começam a falar de coisas que não convêm num ambiente como esse. Isso tumultua o processo de desencarnação. Porque Dimas ainda, no velório, não estava desligado do corpo. Havia a ligação fluídica entre corpo e o espírito. Então, na medida que iam entrando pessoas, trazendo comentários desairosos, isso também passa a atrair outros espíritos. No caso de Dimas, alguém começou a falar que Dimas, a contar que Dimas tinha visto um crime quando mais jovem. E era testemunha desse crime. Ele tinha visto quando um juiz matara alguém que o vira assassinar a mulher. Mas Dimas nunca comentou isso com ninguém. E com isso o juiz deixou ele em paz também. Mas o juiz já estava desencarnado, e quando a pessoa começa a contar aquela história, daí a pouco aparece o juiz desencarnado no velório,
e realmente a situação leva a uma desarmonia energética e um sofrimento para o Dimas. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos, com respeito a esse momento, a consideração por aquele que está desencarnando. Não importa quem seja ele, não importa qual o mérito ou falta de mérito que ele tenha. Esse é um momento precioso para nós podermos vibrar o melhor que nós temos em benefício daquela pessoa em desencarnação. Porque se ele está ainda no processo e a desencarnação não foi concluída, ele precisa de suporte para isso, de suporte energético, de vibrações positivas, que o façam, que o permitam desprender-se com tranquilidade, que lhe deem paz nesse momento. Porque se não teve paz na vida, pelo menos na hora da morte, então ele diz ainda, ó, nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. Não é a hora para isso. Por pior que a pessoa possa ter sido, ele merece caridade. A caridade de uma boa vibração, a caridade de uma palavra de conforto. Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através do processo indescritível da linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Aí é uma outra questão. No momento em que ele está lá no sepulcro, no cemitério, ele faz essa desconexão e ainda elimina os restos de energia que aquele corpo dispõe. Por que isso? Nesse livro nos é mostrado que alguns espíritos inferiores, esses alguns não são poucos, se abastecem da energia residual dos corpos físicos desencarnados. Ou seja, você desencarna e ainda arranja alguém para te vampirizar as energias restantes. Então, quando o indivíduo tem merecimento, os benfeitores espirituais, através de passes magnéticos, eliminam esses resíduos de vitalidade e dispersam-nos na natureza, de forma que as entidades espirituais inescrupulosas não aviltem aquele corpo, absorvendo-lhes as energias residuais. E é interessante que no livro, no momento em que os benfeitores estão fazendo esse procedimento, essas entidades começam a gritar. Esse é um escolhido, nós não podemos mexer com esse, vamos procurar outro. E quantos de nós, quantos daqueles que têm desencarnado têm sofrido esses abusos ainda? Além de tudo, esses abusos. Por isso é importante que nós tenhamos uma vida digna, para termos uma desencarnação satisfatória, uma desencarnação mais feliz. A desencarnação de Fábio já é bem diferente da de Dimas. Fábio, como eu disse antes, é aquele indivíduo que preparou a família. Ele conversa com os filhos, ele faz orientação à esposa. Então, no momento da desencarnação de Fábio, os benfeitores espirituais dessa equipe se aproximam dele e dão uma melhoradazinha vibratória nessa energia dele. Colocam para o exterior
aqueles fluidos em desarmonia e sugerem a ele que vá tomar um banho quente. No banho, aquilo se desfaz e ele então retorna para o leito um pouco mais refeito. E ele é estimulado pelo pai já desencarnado, que também vem compor naquele momento o grupo de benfeitores espirituais e de admiradores que ali estão para recebê-lo na espiritualidade, e orientam que ele peça à esposa para fazer um culto no lar, como o último culto no lar dele. E aí ele começa a falar, e fala aos filhos, e fala à esposa da necessidade de seguir adiante, de não entrar em sofrimento por causa da desencarnação dele, porque ele não estava desaparecendo, apenas perdia a forma física, mas continuava vivo. Orienta os filhos sobre a responsabilidade do trabalho, de auxiliarem a mãe no trabalho. A esposa, sabendo que é difícil pelas condições econômicas de pouca renda que eles têm, é difícil sustentar 2 crianças, sendo elas só para trabalhar, um trabalho simples. Sugere a ela, se você tiver dificuldade e outra pessoa te respeitar e te buscar no sentido de casar com você, não tenha problema, nosso amor é imortal. Eu não vou ficar enciumado disso, eu quero o seu bem, o bem dos nossos filhos, e se puder haver alguém, se houver alguém que possa te compor com você numa relação de respeito e relação digna, vá, não se perturbe. Então ele deixa tudo encaminhado. E o momento de libertação dele é um momento fantástico, maravilhoso. Se liberta com uma grande facilidade, muito mais. Quer dizer, naquele momento ele já desencarna, porque toda a estrutura perispiritual dele já estava francamente liberta. Então, no momento da morte, que ele dá o seu último suspiro, ele também já sai do corpo com consciência. Ele não sai, porque existe, durante esse processo da desencarnação, um período chamado período de perturbação. Nesse período de perturbação, o espírito fica sem ter noção do que está acontecendo por um tempo mais ou menos longo, conforme seja o estado de entendimento dele, o estado de amadurecimento dele, de merecimento. E, naturalmente, no caso de Dimas, ele passa então por esse período de perturbação e é levado dormindo pelos benfeitores espirituais. Já o Fábio sai naturalmente, com espontaneidade e com consciência. A gente vê então, de um espírita para outro, a diferença de comportamento e de merecimento. No caso da dona Adelaide, eu disse para vocês que ela recebe uma prorrogação. Como se deu essa prorrogação? Foi justamente porque havia na instituição que ela cuidava uma criança, um garoto. E esse garoto era um espírito que tinha um compromisso muito grande nessa encarnação. E, desprendido do corpo durante o sono, esse espírito, então, percebendo a proximidade da desencarnação da dona Albina, né, dona Albina, ele então faz um pedido a Deus. Por que ele faz um pedido a Deus? Porque na linha de comprometimento dele, uma das filhas da dona Albina estava grávida e ali ia nascer uma menina. E essa menina deveria ser a companheira dele nos trabalhos assistenciais que ele tinha que desenvolver nessa encarnação. E que, no momento da morte dela, se acontecesse antes dessa criança nascer, a filha, como não estava preparada, poderia sofrer e haver algum problema na gestação e ele perder a companheira de missão, e a missão dele ficar comprometida. Então ele pede
aos superiores espirituais e recebe essa graça de ter a prorrogação da vida dela. Então os benfeitores vão lá, através do magnetismo, fortalecer as fibras do coração para que aquele coração não se rompesse antes do tempo. Então, dos desencarnados, dos que iriam desencarnar, ela é a única que não vai com o grupo, porque ela vai desencarnar bem depois, cerca de 6 meses mais ou menos, que seria quando a criança nasceria. No caso de Cavalcante, um católico, estava com a consciência muito intranquila, já com o corpo eliminando mau odor, os médicos já desenganando, já havia o padre, já tinha rezado para ele a extrema unção, mas ele não queria desencarnar de jeito nenhum, porque ele tinha um problema de consciência. Ele foi um homem muito dedicado aos trabalhos da igreja. No entanto, ele não dera atenção em casa à esposa. E a esposa, então, apaixonou-se por outro homem e abandonou-o. Ele continuou a vida dele, fazendo o bem que ele podia fazer, mas no momento da morte a consciência pesava, porque ele entendia que era da responsabilidade dele o desencaminhamento da esposa. E ele queria ter uma conversa com ela antes de morrer. Só que ele não sabia que ela já estava desencarnada. E toda vez que os benfeitores tentavam fazer o desligamento, ele se agarrava: eu não quero morrer, eu preciso conversar com ela. Eles aplicavam passes nele para ele poder dormir, e ele não dormia, porque ele tinha medo de dormir e desencarnar, sem ter conversado com a esposa. Então, o benfeitor, o instrutor Jerônimo, pede que vão buscar a esposa dele. E ela vê uma criatura totalmente desestruturada, né? Ela tinha desencarnado através de ter contraído uma doença sexualmente transmissível, e a partir dessa doença sexualmente transmissível, ela desencarnou. Então, ela vem, quando chega perto dele, pede perdão, e ele: mas o que eu que tenho que te pedir perdão? Você não me deve perdão nenhum, porque eu é que não te dando atenção, promovi a sua desgraça. Então ela pede a ele que a perdoe, e ele já vai se sentindo mais satisfeito, mais tranquilizado. Então eles afastam ela, e naquele momento que ele tranquiliza, eles conseguem fazer com que haja uma piora do quadro clínico dele. Mas nesse intervalo aparece o médico. Ele já estava, como estava parcialmente liberto do corpo, ele começou a ver os espíritos dentro do ambiente da enfermaria. Então falou: olha, tem um diabo ali perturbando aquele moço, tem outro alterando a lesão da perna do fulano de tal, está todo mundo louco. E aí que ele foi taxado de louco. E o médico, vendo aquela situação, entendeu por bem fazer o alívio dele, e fez uma injeção letal para abreviar a morte física dele. Isso foi péssimo para ele. Por quê? Porque a substância que ele aplicou fez com que a estrutura perispiritual não se descolasse. Todo o corpo inteiriçou, o perispírito também recebe a extensão dessas substâncias, tanto vasoativas quanto sedativas, ele recebe. E aí, isso naquele momento fez com que houvesse a impossibilidade de promover a desencarnação dele, que só foi acontecer 20 horas depois, após passar o efeito da substância no corpo físico. Ele já estava morto fisicamente, mas não estava desencarnado. No caso da Dona Adelaide também um espírito de muita completude, desencarna com uma facilidade muito grande, e ela estava ainda preocupada com a tarefa que desempenhava. Como eu vou deixar as pessoas
órfãs do meu trabalho, da minha capacidade de gerenciar esse processo. Então ela é orientada. E ela ouve os benfeitores espirituais falando com ela que, olha, você tem que abrir mão. Porque essas pessoas, no momento que você abrir mão, vão ter que desenvolver suas potencialidades. E desenvolvendo suas potencialidades, eles vão também dar sequência ao trabalho. Mas é preciso que você delegue. E uma vez compreendido isso, eles promovem também uma reunião mediúnica, onde eles se manifestam, um benfeitor desses se manifesta e fala àquelas pessoas que, olha, vocês amam tanto a Dona Adelaide, mas vocês não estão deixando ela desligar do corpo. Vocês a estão segurando, retendo, e o corpo dela já não tem mais condição de sustentar a vida. Portanto, deem liberdade para ela e assumam as suas responsabilidades dentro do contexto vivencial de cada um. E nesse momento, então, Dona Adelaide, conversa com Bezerra de Menezes e fala assim: eu quero tentar por mim mesma o desligamento dos meus centros vitais. E ela consegue operar o desligamento do centro ligado ao plexo solar e ao tórax. E os benfeitores concluem o desligamento do centro cerebral. E ela sai também com toda a consciência, com plena consciência desse processo. Então, é esta a visão que o livro nos dá de todo o processo da desencarnação. É muito interessante, e eu sugiro que aqueles que se interessem por conhecer melhor e mais, aproveitem, comprem o livro, leiam, estudem para entender bem o processo. O livro é muito interessante. A parte em que se fala sobre a casa transitória de Fabiano, o trabalho dos benfeitores espirituais, recebendo os espíritos recém-desencarnados, a proteção que é dada para os espíritos recém-desencarnados contra a influência de espíritos levianos, espíritos focados ainda no mal. É muito bacana, muito interessante, vale a pena. Então, aproveitem para conhecer um pouco mais. André Luiz nos dá essa visão mais ampla. Tudo que nós hoje entendemos é baseado nas informações do Livro dos Médiuns e nas informações que partiram de André Luiz, que depois veio a ser confirmada por outros espíritos que também retratam a vida espiritual e o fenômeno da desencarnação. Então eu agradeço a vocês, era essa nossa mensagem. Nós esperamos que tenha contribuído para uma percepção melhor, lembrando que nenhuma desencarnação é igual a outra. E que nosso amparo e a nossa assistência espiritual está jungida, ligada à nossa maturidade, ao que nós vivenciamos, buscando a nossa espiritualidade, o nosso crescimento, através do bem que fazemos, porque todos aqui estamos com uma missão definida. E eu costumo dizer que a missão de cada um de nós é servir, mas que para servir nós precisamos primeiro ser. Não dá para servir sem ser. Não dá para ajudar o outro se você não tem a mínima condição de fazer por você. Então, trabalhar a nossa intimidade, trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar o auto-amor, porque está cheio de gente que não tem um pingo de estima própria, de estima pessoal. Ah, mas fulano faz e acontece e tal, ele é capaz, ele faz palestra, mas às vezes faz isso para fora, como Dimas. Não tem estima pessoal, não faz para si também. E nós não podemos só fazer pelo outro, nós temos que fazer por nós também. A desencarnação de Dimas poderia ter sido bem melhor do que foi, com menos sofrimento para ele. E olha que foi uma desencarnação bonita, amparada, apoiada. E aqueles de nós que nem fazemos nada, e aqueles de nós que estamos ociosos, e aqueles de nós que nem sabemos o que estamos fazendo aqui, e aqueles de nós que nem sabemos quem somos, o que somos,
É importante estar atentos a isso. O que eu vim fazer aqui? O que estou fazendo para deixar, quando eu partir dessa vida, a minha marca aqui? Para dizer que eu passei por aqui. Fiz alguma coisa para que alguém se lembre. Não com esse objetivo, mas eu marquei a minha passagem. Eu deixei algo que representa o meu trabalho, algo que representa o meu esforço, algo que representa a minha dignidade, algo que representa a minha missão. Ah, mas não dizem que só os espíritos superiores representam missões? Não, gente. Todos nós temos missão. Os espíritos superiores são missionários. Nós não somos missionários. Missionário é aquele espírito que está acima das nossas capacidades e que vem com um projeto para a humanidade. Aí eu costumo dizer o seguinte: os nossos projetos ainda não alcançam esse nível, mas podem ser projetos para a comunidade. Tá? Nós podemos desenvolver projetos para a comunidade. Quem é a comunidade? As pessoas que estão à nossa volta. Projetos de vida, projetos de trabalho, atitudes que realmente beneficiam os outros, além de nós. Compreender quem eu sou, qual o meu papel aqui. Eu estou desempenhando? Ah, mas isso é muito difícil. Concordo. É difícil, sabe por quê? Porque você não se conhece, você não se conhece, você não se conhece. Pensa que conhece. Pensa que conhece. Mas nós não nos conhecemos ainda. E eu falo isso para vocês porque eu estou aprendendo a me conhecer aos quase 60 anos de idade. E é difícil. Um trabalho atrás do outro para tentar entender quem sou eu e o que eu vim fazer aqui. Uma vida inteira, 2/3 da minha vida, para começar a descobrir isso. Qual é o meu papel, qual é a minha missão. Porque até então, eu entendi que a minha missão era a missão que haviam escolhido para mim. Mas eu não escolhi. Hoje eu sei qual é a minha missão e eu escolho o que eu faço. Será que você sabe qual é a sua? Será que você está escolhendo o que você faz? Será que você está fazendo o que precisa? E se não fizer, como vai ser depois? Como é que nós vamos chegar do outro lado? Então, vamos trabalhar no sentido de conhecer-nos melhor, trabalhar nossa estima pessoal, trabalhar o auto-amor, porque tendo o auto-amor a gente consegue ir para o alo-amor. Como eu vou amar o outro se eu não sei o que é amar? É por isso que muitas vezes o nosso comportamento em relação ao outro é um comportamento de cerceamento e não de liberdade. O nosso amor pelo outro é um amor que prende, que mata, e não um amor que liberta. Não liberta nem a gente, quanto mais o outro. Quantos de nós somos prisioneiros de um amor? Como isso? Como prisioneiro de um amor? Então não é amor, se é prisão. E se eu não entendo isso, como pretender que a minha desencarnação seja suave, tranquila, que eu faça uma passagem íntegra, que eu possa chegar e acompanhar o meu corpo e ver, olha, agradeço a você, você foi um instrumento fantástico para o meu crescimento, você foi um instrumento fantástico para a minha vida, eu te honro, te respeito, porque você me deu condição de ser o que eu sou hoje. Você me permitiu que eu chegasse até aqui. Você me permitiu ser. Sim, porque o corpo é para isso. Ele tem essa função. Mas nós vivemos desrespeitando ele.
Então ele não tem uma duração maior e nós não conseguimos melhores resultados com ele, porque nós desrespeitamos de diversas formas. Eu não vou falar aqui de comida e de bebida, eu falo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos valores que nós abraçamos, dos conceitos que nós traçamos, das crenças que nós alimentamos, das atitudes que nós desenvolvemos, da forma como nós relacionamos uns com os outros. Tudo isso, ou dá vida ou morte para o nosso corpo. Tudo isso ou dá saúde ou tira a saúde do nosso corpo. O resto é coisa que a medicina ensina, mas ela não fala disso. Ela não fala disso. Ela não fala do que nós precisamos fazer por nós. Por isso, meus irmãos, nós deixamos essa mensagem. Busque-se, conheça-se. Já dizia o filósofo no templo de Delfos, através da inscrição nele postada: conhece-te a ti mesmo. Não há como ser melhor, não há como promover uma transformação de valores, uma mudança de estrutura, se nós não nos conhecemos. Vou mudar o quê? Onde que eu vou mexer? Em que peça que eu vou tocar? Em que tecla que eu vou apertar para fazer a mudança? As pessoas com as quais eu costumo trabalhar no centro já conhecem essa afirmação que eu vou fazer para todos vocês aqui agora. Sabe quanto tempo a gente leva para poder fazer uma mudança de estrutura? Na nossa intimidade? 30 anos. Uma mudança é uma mudança, não é uma mudança numa coisa, é uma mudança por inteiro. No mínimo 30 anos. Então, muitas vezes a gente consegue fazer, no máximo uma, e olhe lá, 2 mudanças numa vida, quando a gente faz alguma. Você está fazendo alguma mudança na sua vida? Está caminhando para fazer mudança? Você está acomodado à sua situação? O que você está fazendo na sua vida? Como você quer ser nesta vida? O que você acha que pode fazer para ser melhor? Quanto? Qual o investimento que você faz? Quanto você está disposto a investir em si mesmo? Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de busca, de crescimento, olhar para dentro, reconhecer. Ah, mas eu não dou conta de fazer sozinho. Existem vários meios para que nós possamos fazer isso. Mas nós precisamos parar com o mimimi. Ah, mas isso é difícil, isso é caro, eu não posso, eu não dou conta. Em cima das excusas, das desculpas, nós temos um monte de oportunidades perdidas. Deixamos a vida passar. E aí, na próxima encarnação, a gente volta para refazer o caminho que não foi feito na vida atual. Pensemos nisso, reflitamos. Nós estamos falando de morte, nós estamos falando de desencarnação, mas morte, desencarnação são apenas etapas de um único processo chamado vida. Que vida eu estou tendo? O que eu estou fazendo da minha vida neste momento? Como eu quero essa vida? Ah, mas não é só querer. Eu quero, eu faço. Ah, e o tempo? O tempo é o que você der conta. É como você aproveita ele.
Não arranjem desculpas. Não se escudem nelas. Apenas façam caminho. Porque assim, com certeza, nós seremos felizes, muito felizes. Vamos acabar com os motivos de infelicidade. Vamos acabar com os motivos de tristeza. Vamos acabar com os motivos de não conseguirmos as coisas. Vamos eliminar as nossas crenças limitantes. Vamos nos empoderar a cada dia, na medida em que alcançamos a vitória nesta ou naquela situação. Mas principalmente, a maior vitória que nós precisamos desenvolver é sobre as nossas fraquezas internas, sobre as nossas crenças debilitantes, aquelas que tiram a nossa força, que tiram o nosso potencial e não nos deixam ser aquilo que nós viemos aqui para ser e fazer o que viemos aqui para fazer. Que Jesus, com a sua imensa bondade, derrame bênçãos de paz, de luz e de conforto sobre todos nós, agora e sempre. Que assim seja.